Falta pouco mais de um mês para a eleição em meio a um cenário de polarização política e ideológica crescente. Junto disso, a mobilização política, o processo eleitoral e a democracia têm que caminhar juntos, da velocidade da internet, das redes sociais, da influência das chamadas fake news. Tudo isso leva ao cenário do que se nomeou pós-verdade. É sobre o tema que conversamos no Horizonte Notícia Entrevista de hoje. E para falar com a gente, nós recebemos o professor Daniel Carvalho, da Sociologia do Cefet Minas. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço o convite. Vamos contextualizar, então, esse pós-verdade aí. De onde veio esse termo, quando ele surgiu e o que ele significa nessa nossa contemporaneidade? Sim, então, o termo pós-verdade, ele ganhou uma projeção maior, eu diria, de 2015 para cá. Né? Em 2016, ele foi escolhido o termo do ano, né? Pelo dicionário Oxford. Né? E o dicionário Oxford definiu a pós-verdade como um tipo de discurso que faz, né, um apelo maior às emoções, aos conceitos ou preconceitos e valores que os indivíduos já possuem, deixando de lado a verdade, a objetividade e a factualidade. Então, a definição que o dicionário dá, né, é basicamente essa. É um tipo de discurso que deixa os fatos, deixa a objetividade de lado, né, e faz um apelo às emoções. Né? Então, de 2016 para cá, que foi o ano em que o termo foi escolhido como termo do ano, a gente tem visto, né, ele ser abordado, ser utilizado com muita frequência, né, um termo pregnante, eu diria, hoje no debate público, e daí a importância de fazer uma discussão, né, de entender melhor o que ele significa. Então, diferentemente das fake news, né, que eu já aproveito para fazer uma diferenciação, né, as duas coisas, na verdade, estão bastante interligadas. Né, as fake news são, de fato, as notícias falsas. Né, nós que habitamos a internet hoje, né, a gente está num mundo hiperconectado, a gente está o tempo todo, na verdade, navegando, né, no tablet, no celular, no computador, enfim, a gente está o tempo todo recebendo também notícias, né, não só recebendo, mas hoje a gente tem uma realidade em que a gente também pode transmitir, disseminar, inclusive produzir, né, sobre os diversos fenômenos que acontecem na realidade. Então, essa produção, ela nem sempre passa por um crivo como o da informação jornalística qualificada, que vai buscar fontes, que vai apurar fontes, né, vai entrevistar, vai buscar ver os dois lados. E essa produção, ela pode ser feita, né, postada num site, numa rede social, e isso ganhar uma projeção, né, muito maior do que a gente conseguiria, né, através de um diálogo, de uma conversa no mundo real. Então, as fake news seriam basicamente essas notícias falsas, que causam algum tipo de distorção, né, da realidade, e a pós-verdade, ela seria esse apelo, né, à emoção. Então, do ponto de vista, né, de um indivíduo que navega, que acessa diversos sites, ele colhe um conjunto enorme de informações no mundo virtual, mas ele acaba preferindo acreditar naquela verdade, né, aquela verdade que vai ao encontro das suas expectativas. Então, na verdade, esses indivíduos até têm acesso a um conjunto enorme de informações que contradizem muitas vezes aquilo que eles acreditam, mas, né, como a gente está nesse momento que é de pós-verdade, a verdade fica para trás, aí o pós indica isso, né? O indivíduo acaba acreditando, preferindo acreditar nessa informação falsa. Né? Em tempos aí, né, de internet e eleição chegando e tudo isso, a gente pode dizer que essa questão da pós-verdade passa um pouquinho pela... Muitos eleitores, muitas pessoas têm uma crença cega ali ou num determinado partido, ou seria isso? E aquele apelo da ideologia, etc., ajuda a disseminar tudo isso? Eu diria que a pós-verdade, ela funciona como um discurso que reforça, né, uma determinada identidade, né, do indivíduo, ela apela para um conjunto de valores, né, e acaba reforçando esse conjunto de valores que o indivíduo já tem. Então, ela acaba tendo uma aceitação mais forte, né, com base, por exemplo, em ideologia e um conjunto de expectativas que os indivíduos já têm. Então, isso num debate, né, no contexto de uma esfera pública como a gente tem no momento, né, de um debate político que já está extremamente polarizado, né, é um terreno bastante propício
para a disseminação de fake news e para discursos que apelem para as emoções dos indivíduos, né? Então, no final das contas, né, é um discurso que também contribui para essa polarização, né? Além de outros elementos que eu acho que a gente vai ter tempo de falar aqui, né, que estão nas redes sociais também, que contribuem para essa polarização. Vamos, né, falando de eleição ainda, como é que isso vem sendo usado? Como é que o senhor tem avaliado essa questão da pós-verdade nesse período pré-eleitoral, período eleitoral, né, de propaganda eleitoral, de uso grande, né, da internet, das redes sociais? Sim. Eu acho que um exemplo que a gente pode inicialmente resgatar é o exemplo das eleições americanas, né, que foi o momento em que a gente teve um boom, na verdade, dessa discussão sobre a questão da pós-verdade das fake news, né? No período das eleições americanas, a gente teve a divulgação de uma série de informações, de supostas notícias, por exemplo, né, de que a Hillary Clinton teria fundado o Estado Islâmico, né, de que o Papa Francisco apoiava o Donald Trump, né? Então, isso, né, é usado de fato numa espécie de guerra de informação política, né? E aí, mais do que nunca é necessário a gente ter uma clareza, né, checar, né, diversas fontes, né, pensar 2, 3, 4 vezes antes de compartilhar uma informação, porque, de fato, se a gente pensar a velocidade que a informação tem hoje, né, uma fake news, uma notícia falsa que é produzida na véspera de uma campanha eleitoral, muitas vezes não tem tempo sequer, né, de ser desmentida, né? Assim, a temporalidade, eu diria, né, da internet, ela é algo absurdamente distinto do que o que a gente tinha há alguns anos atrás, né, ou nos séculos passados. Nessa última semana aí, o Cefet realizou um evento, né, que discutiu essa questão da pós-verdade e levou esse alerta, inclusive, para os jovens, né, que vão votar pela primeira vez. É muito importante isso, essa conscientização, né, do eleitor, assim, desde cedo, né? Sim, uma eleição difícil, né? Acho que talvez uma das eleições mais difíceis que a gente vai ter, né, um processo político dos mais difíceis dos últimos anos, né, desde o período aí de redemocratização do país. E aí a gente achou importante, né, fazer essa discussão, porque eles já são de uma geração que nasceu imersa, já nasceu conectada, né? Eu sou de uma geração anterior, né, tenho uma outra visão sobre isso. Eles já nasceram numa geração que é completamente conectada. O tempo né? todo, né? O tempo todo conectados e o tempo todo recebendo, né, e passando essas informações, né? Mas, para falar para o público em geral, cidadão de uma forma geral, o eleitor de uma forma geral, esse tema aí, pós-verdade, tecnologia e as ameaças à democracia. Que tipo de alerta a gente pode tirar disso? Eu acho que um primeiro alerta é a compreensão do que está em jogo, né, nesse ambiente virtual. Por quê? Né? Se a gente parar para pensar, a gente tem a ideia de que as redes, né, de que elas são neutras, né, de que as ferramentas tecnológicas elas são neutras, né? A gente dá sempre muito o exemplo do martelo. O martelo ele pode ser usado para, né, bater um prego, ele pode ser usado para, enfim, para ferir alguém. Mas o martelo é neutro. Agora, será que as tecnologias são realmente neutras? Né? Será que essas tecnologias elas não já são enviesadas de alguma forma? Né? Vou pedir para quem está assistindo a gente fazer uma experiência, entra lá no Google, joga a palavra bombeiro. Tá? Depois joga a palavra bombeira. E aí joga nas imagens de cada um. Quando você jogar bombeiro, vão aparecer imagens de vários bombeiros, virilidade, coragem. Quando você colocar bombeira, o que vai aparecer? Imagens de mulheres, né? Imagens sexualizadas de mulheres vestidas de bombeiras. Então isso já mostra que o algoritmo que está por trás daquele buscador, ele já tem um viés que traduz, né, um preconceito, né, um machismo que está presente na nossa sociedade. Se você colocar lá no Google, por exemplo, bebê bonito, né, coloca lá, faz a experiência, acho que vai funcionar. A esmagadora maioria dos bebês que vão aparecer, se não todos, são brancos. Né? Ou seja, mostra que a ferramenta, né, tem um viés já incorporado, né, nela. Uma outra coisa, né, nas redes sociais, se a gente pegar, por exemplo, o Facebook. O Facebook é uma ferramenta que trabalha com algoritmos e cria bolhas. Né? Ele cria bolhas, ele faz um perfil do usuário com base naquilo que ele comenta, naquilo que ele curte, naquilo que ele compartilha, né, naquilo que é interessante para ele,
né? E o Facebook, sob o argumento, né, de que ele quer tornar a experiência mais confortável, de que ele quer fazer com que a navegação seja mais agradável, ele cria uma rede que, na verdade, que é só sua. Né? Então, direcionada. Direcionada. Né? Então, ele coloca dentro de uma bolha, o feed que aparece lá de notícias, de postagens, ele não é um feed cronológico de todas as pessoas. Você pode ter dezenas, centenas, milhares de amigos no Facebook. Lá não vai aparecer, né, a postagem de todos. O próprio Facebook faz o trabalho, né, não sou eu, não sei como que ele faz, né, mas ele escolhe aquilo que vai aparecer na minha timeline. Como ele quer tornar a experiência agradável, né, ele acaba fazendo com que as postagens de pessoas que têm alguma afinidade maior, seja ideológica, política, enfim, qualquer que seja, apareçam, né, mais frequentemente no meu feed. Então, quando isso acontece, o que se cria é uma bolha que me impede de ter a experiência do outro. Sim. Né? A experiência da diferença, a experiência do contraditório. Ou seja, ele cria uma espécie de câmara, de eco, de espelhamento em que eu me vejo o tempo todo. Com certeza. Né? Então, isso é uma outra coisa que as pessoas precisam estar atentas. Né? Acho que algumas pessoas podem ter tido aí essa experiência nos últimos anos, no último processo eleitoral, de dizer, não sei como que o candidato X ganhou. Todo mundo na minha TL dizia que ia votar no candidato Y. Né? Por quê? Né? Por isso, né? Ele cria de fato uma bolha que nos impede, e esse é um outro grande problema, né, para a democracia, porque democracia é você estar lidando o tempo todo com o outro. É você estar lidando com a opinião contrária, né, para qualificar a sua própria posição, para mudar de pensamento, enfim, mas você precisa ter a experiência da diferença. E a ferramenta acaba criando ali uma realidade, né, que não corresponde àquilo que seria a realidade de fato. Tá certo. Professor, fica aí o alerta, então, para todo mundo, para usar a tecnologia de uma forma mais consciente, não é isso? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Tchau, tchau.